Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Muito tempo que a gente não aparece aqui no YouTube, né? E aí, primeiramente, o ano de 2023 chegou, né? 23 já, muita coisa. Eu vou fazer um tutorial aqui, rapidamente, sobre a nova NR38, que fala sobre segurança e saúde do trabalho nas atividades de limpeza e manejo de resíduos sólidos. Para quem não me conhece, eu sou Michel Sinclair, eu sou engenheiro de segurança, sou engenheiro ambiental, sou perito oficial judicial, sou consultor técnico, sou sócio proprietário da MB Engenharia e Serviços. E sem mais delongas, eu queria pedir para você compartilhar esse material, que é um material novo, né? É uma ANR que vai entrar apenas o ano que vem, mas as empresas já têm que preparar sobre ela. Então eu queria que você curtisse o canal, comentasse o vídeo, ativasse o sininho aí para receber notificações, ok? Então, a NR38 ela foi publicada no Diário Oficial da União, dia 20 de 12 de 2022. Então, ela tem um sumário aqui fala sobre objetivo, campos de aplicação, disposições gerais, PCMSO, veículos e etc. Ela um bem bolado com as outras normas regulamentadoras de uma forma bem bacana. Eu gostei muito de ver ela, assim, de ler ela, ler ela várias vezes. Toda vez que eu leio ela, eu vejo um ponto diferente. Eu marquei aqui de amarelo alguns pontos aqui, e quem quiser, e comentei alguns pontos em amarelo aqui, que é o que eu vejo aqui que pode ajudar vocês. Quem quiser essa norma, que esse conteúdo, com essas informações, com esses comentários, eu vou deixar o link aqui do WhatsApp, pode me chamar que eu mando ela aqui para vocês. Não tem problema não. Sem mais delongas aqui, qual que é o objetivo dessa norma? Ela tem como principal objetivo estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para garantir as condições de saúde dos trabalhadores nas atividades de limpeza e manejo de resíduos sólidos. Então, essa cadeia da limpeza urbana, dos resíduos sólidos, é uma cadeia que movimenta aí uma economia gigante. Haja vista que o planeta é só um, né? O planeta é único. E a disposição dos resíduos sólidos aí, eu vou até falar uma besteira, né? O dia que o ser humano conseguir mandar resíduo para o sol, para incinerar, para não precisar ocupar espaço, nós vamos estar num patamar, né? Mas a política nacional, só fazendo um parênteses aqui, a política nacional de resíduos sólidos fala que a gente tem que mandar para o aterro, para a disposição final, só o rejeito. Só o rejeito. O resíduo, a gente tem que dar uma forma de colocar na cadeia e retornar na cadeia, fazer uma lógica reversa. Então, assim, hoje muita coisa vai para o lixo e poderia ser aproveitado, poderia tá fomentando com os catadores, enfim, isso é outro assunto, só estou comentando aqui a legalidade da atividade, mas existe um mercado amplo aí para a gente explorar, para a gente trabalhar com a evolução das tecnologias de mercado, ok? Então, as disposições dessa NR se aplicam a atividades de limpeza urbana e de manejo para quais atividades? Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, a serviço da saúde, varrição, capina, manutenção de áreas verdes, raspagem de pintura e meio-fio, limpeza e conservação urbana de túneis, pontes, limpeza de bueiros, bocas de lobos e correlatos, triagem, limpezas, disposição final. Vale lembrar que a questão da desobstrução de limpezas, bueiros e bocas é uma atividade que, dependendo da exposição do colaborador, enquadra no grau máximo de insalubridade, lá na NR15. Então, é um ponto, não tem nada a ver com a NR38, mas muitas das vezes aí alguns peritos enquadram o grau máximo, que é muito difícil de acontecer na legislação por causa dessa atividade. Então,
Um ponto aí a se analisar é limpezas de bueiros, bocas de lobo com relaster. Quem é da área de perícia aí sabe o que eu estou falando, que deve se estudar um pouco mais, que a NR 38 aborda. Então, só falando parênteses aqui, quando eu li a NR 38, eu fiquei abismado. Por quê? Porque a integração com as outras normas é uma coisa assim fantástica. NR1, NR7, NR10, NR35, NR12. Então, a norma foi muito bem desenvolvida, muito bem elaborada, e o seu texto ficou enxuto, mas objetivo. Vamos lá, nela. Então, ele conceita a questão dos resíduos domésticos, resíduos industriais, construção civil, água pastoril, mas a gente já vai entrar nas disposições gerais aqui. Então, eu fiz alguns comentários aqui, então, só se você clicar aqui, você vai ver aqui o comentário que eu fiz. Então, a organização deve manter o registro atualizado de todos os logadores em que desenvolvem suas atividades por rota, frente de serviço, ponto de coleta, com identificação de ponto de apoio, suas características e definição do tipo de atendimento prestado aos trabalhadores. Então, aqui, a empresa tem que ter um registro disso, mapeado aonde que ela atua, como ela vai atuar, as frentes de trabalho, quais são as características, o que a NR1 fala, né? O que a NR1 preconiza para tratar. E esse registro, ele deve conter várias informações, como rota de extensão, distâncias percorridas, veículos, tempo, composição, relação de veículos, máquinas e equipamentos. Lembrando que essas informações, elas têm que estar linkadas com o que foi enviado para o e-social. Então, agora, o círculo ele vai se apertando mais do que nunca, né? Deve conter informações para a realização da análise ergonômica preliminar das situações de trabalho. Da avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho e da análise ergonômica quando for aplicado. Então, aqui foi um ponto fantástico da norma. Essa atividade é uma atividade de esforço, é uma atividade que demanda trabalho braçal, varrição, capina, e, ao meu ver, aqui a norma foi muito feliz ao propor a análise ergonômica. Eu acredito que isso para o colaborador, é uma coisa assim que a gente vai analisar os pontos de trabalho, né? Os pontos de trabalho do colaborador, e a empresa vai fazer essa avaliação para propor melhoria no ambiente de trabalho. A questão da NR24, né, que deve providenciar conforto sanitário, conforme a NR24, deve monitorar os pontos de apoio conveniados. Se eu tenho um ponto de apoio conveniado, devo fazer esse monitoramento. A questão muita coisa foi extraída da NR24, questão de água, higiene, alimentação, muitas das coisas foi feito o gancho lá, então ponto positivo para a norma, com relação a essa questão, fornecimento de recipientes portáteis, hermeticamente fechados para o consumo de água. Então eu acredito que houve uma evolução muito grande para esses trabalhadores dessa indústria. Recipientes individuais para o consumar devem ser transportados em compartimentos com adequada condição de higiene, sem uso sendo proibido o uso coletivo. Então, a norma ela está aqui para a gente ler ela. Aqui eu estou escorrendo os pontos que eu achei de maior relevância, os pontos que vão pegar no calcanhar da empresa e vai pegar para os profissionais de SST que foi fazer a implementação dessa norma aí. Assim, ela é uma norma setorial, mas ela engloba várias outras normas. A gente vai ver aqui no tutorial aqui várias informações falando sobre ela. Então, as atividades operacionais devem implementar procedimentos de segurança, incluindo sinalização de advertência. A organização deve estabelecer plano de contingência para recuperação de eventos adversos durante a execução das operações, considerando riscos adicionais e sobrecarga para os trabalhadores. Então, se houver
algum evento adverso, a norma tem que contemplar isso. A norma não, a empresa tem que contemplar isso dentro do PGR. Dentro do PGR já tem que estar contemplado. Falando sobre o PCMSO, a empresa ela deve prever a questão da imunização principalmente contra tétano e hepatite. Por quê? Porque são doenças que podem ser que o trabalhador ele pode adquirir na função. Então, a norma até comenta, considerando a avaliação dos riscos ocupacionais previstos no PGR. Então, dentro do PGR já tem que ter alguma coisa que fala sobre vacinação, ok? Quando a vacinação for realizada em rede pública, a organização deve solicitar o cartão de vacinação, beleza. Deve ser previstos no PCMSO, protocolos de identificação e avaliação de perigos conforme o PGE. Então, aqui a gente deixa aqui uma observaçãozinha aqui. Se você quiser, eu te mando ela. Vou deixar o link do WhatsApp aqui, aí embaixo aqui na bio aqui, junto com as nossas redes sociais, se você puder compartilhar, curtir, Instagram, Facebook, LinkedIn. É interessante para nós aí, para você estar recebendo conteúdo em primeira mão aí, ok? O PCMSO, caso haja risco avaliado no PGR, deve estabelecer procedimentos específicos em caso de acidente de trabalho envolvendo pérfuro cortantes, incluindo acompanhamento de evolução clínica do quadro trabalhador. O que ele quer dizer com relação ao acompanhamento da evolução clínica? Principalmente essas doenças perfuro-cortantes, o que acontece? Quando o trabalhador sofre um corte, uma perfuração no braço, numa perna, a doença não se manifesta da noite para o dia. O vírus vai hospedar, o agente biológico vai se hospedar no corpo e ele vai levar um tempo para se manifestar. Então, aí o que acontece? Nesse caso aí, leva um tempo para acompanhar. 3, 4, 5, 6 dias, até uma semana para acompanhar esse colaborador. Então, a norma foi muito feliz com relação a essa questão do acompanhamento. Ok? Quem tiver dúvida aqui, a gente pode ir escrevendo, me chama no WhatsApp, Michel, fiquei com dúvida naquele trecho lá, o que você acha, o que pode representar para a empresa. A gente está no mundo de ideias aqui, ok? Veículos. Os veículos, máquinas e equipamentos devem ser submetidos ao processo de limpeza, né? Eu acredito que não poderia ficar de fora. A questão da NR12, eu deixei um comentáriozinho aqui. Atendimento da NR12. Zonas de perigos, né? Elas devem ser retiradas para limpezas, mas elas devem ser voltadas, né? As máquinas não podem entrar em operação sem ter essas zonas, essas proteções, elas não podem operar. Nas paradas temporárias devem ser adotadas medidas para eliminar os riscos provenientes de funcionamento de acidente. Deve ser exigida a presença de um trabalhador capacitado para orientar o operador. Antes de iniciar a movimentação da parte do motor, é preciso certificar que não haja ninguém sob ou perto do mesmo, para evitar acidentes. Assegurar que, antes das medidas de operação, esteja ombrecada com rodas travadas, implementadas medidas adicionais nesse caso de piso inclinado. Então, o que ele está falando aqui é que se a gente for colocar no piso inclinado aí, o equipamento para fazer manutenção, as rodas devem ser travadas e com medidas adicionais, um calço ou algum pedaço de madeira, alguma coisa para fazer o travamento das rodas. Controles de ciclo de compactação devem estar localizados na lateral, de modo que o operador tenha visão clara. A gente deixou mais um comentáriozinho aqui. Tá? Então, a organização deve elaborar e implementar procedimento para que os trabalhadores permaneçam na lateral do veículo coletor. Isso aí é tranquilo também. Com relação à parte dos resíduos sólidos, tem um item 3.5 aqui que fala o seguinte:
O veículo coletor compactador de resíduos sólidos deve possuir no mínimo. Então, de A, B, C, D, E, F, G, H, isso aqui é o mínimo que o veículo compactador ele deve ter. Sinalizador rotativo, câmera, sinal de ré, sistema de iluminação, estofamentos, sinal, dispositivo de parada de emergência. Então, é o mínimo que o equipamento tem que ter para estar no bom funcionamento, para estar em operação. A organização deve, já falei. Então, com relação a esse veículo aqui, que ele tem que ter a plataforma operacional, falando de coleta de resíduos sólidos, né, falando da plataforma operacional, poderá ser utilizada pelos coletores nas áreas de segurança, nas áreas de trabalho, que sejam observados os procedimentos de segurança. Subida e descida da plataforma apenas com o veículo parado, limitação da velocidade do caminhão a 10 por hora nos setores, e os motoristas devem esperar o coletor de sinal sonoro, aquele citado aqui. Coletor de sinal sonoro aqui, item G aqui, da norma. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou à disposição. É vedada a permanência de coletores na plataforma quando o veículo operar em marcha ré. Então, aqui fala do limite de velocidade do monitoramento via tacógrafo. Fala que a plataforma operacional deve ser elaborada para suportar 200 kg, 250 kg cada plataforma, ou seja, cada colaborador pode pesar no máximo 120 kg. Né? Então, é um peso satisfatório. Porque a pessoa que está na coleta dos resíduos, ela não pode, ela tem que ter uma forma melhor. Ela tem que ter uma forma para fazer a coleta dos resíduos. E as plataformas devem estar adaptadas por projeto técnico profissional legalmente habilitado. Então, ponto para a norma aqui. Tá? Ponto para a norma que fala que a adequação tem que ter adequação por profissional técnico legalmente habilitado. Os pontos de descarga da combustão de veículos, isso aqui é importante, ó. De coleta de resíduos devem estar acima da carroceria. O que eles falam? O que ele quer dizer aqui? O escapamento dos veículos deve estar acima da carroceria do veículo para não expor o trabalhador a gás de combustão, devendo possuir catalisador, sendo objeto de manutenção periódica de acordo com o fabricante. Eu falo mais ainda, tem que fazer avaliação quantitativa aqui. Acho que por bom gravimento, você consegue fazer a coleta de CO2 de monóxido, de gás carbono de monóxido, e fazer uma dosimetria de ruído, para saber a exposição que esse colaborador está ao agente ambiental ruído e ao agente ambiental monóxido e dióxido de carbono. Perfeito? Vamos caminhando aqui. A varrição, aqui a varrição fala do carrinho, né? Que o carrinho ele tem que ser construído de material leve, higienização, deve possuir altura que não dificulte a colocação de resíduo. Então aqui fala mais do aspecto ergonômico do carrinho, que o carrinho ele tem que ser projetado para atividade humana, não atividade humana projetada para a execução das atividades. Podas de árvore, fala sobre a análise de risco, toda análise de risco deve ter, além da análise de risco, a permissão para trabalho em altura. NR35 ficou bem amarrado aqui. Então, a R deve ser realizada por equipe envolvida, coordenada por supervisor responsável, registrada em documento, assinada por todos os participantes. E o que a análise de risco deve considerar? Locais em que os serviços serão executados no seu entorno, isolamento da sinalização, avaliação e integridade física. Teve uma cidadezinha perto aqui que o profissional foi fazer a retirada da árvore com a escavadeira, a árvore caiu em cima da escavadeira e o colaborador veio a óbito. O cara estava tirando a árvore lá, caiu a árvore em cima, o colaborador veio a óbito. Então, tem que se avaliar a questão da integridade física da árvore, análise visual, esse planejamento da atividade, fala o que a NR1 fala. Da seleção de ferramentas técnicas de trabalho, devendo ser adotada a medida de trabalho à altura. Condições de pesquisa do trabalho e riscos adicionais que devem ser levados em consideração. E o que a PT deve conter? Disposições de medidas estabelecidas na R, requisitos a serem
atende para a execução e segurança de atividades. Os participantes das atividades devem ter atividades autorizadas, a forma de comunicação, a PT deve conter e a PT deve ser aprovada, assinada e disponibilizada. Então, além da análise de risco, deve ter uma permissão para o trabalho dessas atividades aqui com relação à poda de árvore. Envolve eletricidade, envolve trabalho em altura, envolve N fatores de risco inerente à atividade. Fala da questão da NR5. As atividades de poda de árvore em proximidade de instalação devem estar previstas na NR10. Acabei de falar sobre isso. O treinamento, ao meu ver aqui, que é o mais importante da norma, porque é uma atividade, parece ser bobo, mas não existe atividade boba, existe atividade que não foi treinada. Então, a organização deve realizar treinamento dos colaboradores, observando as seguintes atividades em relação ao risco exposto. Então, o que a gente citou lá em cima, lá, todas as atividades que englobam a norma, capina, varrição, transporte, o profissional de ISST que vai fazer o levantamento das atividades de risco que os colaboradores estão expostos. Olha o tamanho da responsabilidade dos profissionais de ISST. Tem que levantar os riscos, tem que fornecer o treinamento, e o treinamento é teórico e prático. A gente vai ver para frente aqui. Então, o treinamento deve observar o disposto no NR1. O conteúdo teórico deve abordar. O que o conteúdo teórico deve abordar? Condições do ambiente de trabalho, conforme previsto no NR1, perigos identificados e riscos avaliados, em medidas adotadas no PGR, uso e conservação da viabilidade do trabalho, orientação e aspecto ergonômico, incluindo movimentação de carga, procedimentos em casos de acidente de trabalho, sinalização de segurança e noções de primeiro socorro. Então, sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Isso aí você tem que falar em 4 horas. Por quê? Porque as outras 4 horas são atividades práticas. Você tem um dia para falar sobre isso aí. Ok? O conteúdo prático inicial deve ter no mínimo. Aqui, ó. Então, prática inicial. Eu até fiz um comentáriozinho aqui. Manuseio, movimentação de carga, operações com máquinas e ferramentas manuais, sinalização de segurança, manuseio de recursos necessários para os primeiros socorros. E ainda, a norma fala o seguinte, se for um operador de motosserra, tem que incluir o treinamento de motosserra com NR12. Tá falando aqui, ó. Para atividades de corte previsto, deve incluir técnicas de corte de árvore, incluindo derrubada, direcionamento de queda, remoção de árvores cortadas, galhos, suspensos de galhos, desgalhamentos, técnicas de toragem, posturas corporais, que preservam a coluna vertebral. Então, aqui, essa NR38, ela foi muito feliz com relação ao aspecto ergonômico. O aspecto ergonômico de postura, de gerenciamento de risco, o que preconiza a NR1, né? As alterações, a modernização das normas de saúde e segurança, que era o que o antigo governo tinha feito. E esse novo governo tem essa missão de sequenciar essa modernização. Acredito que vai ser muito importante sequenciar essa modernização. Tem várias normas regulamentadoras aí que precisam ser modernizadas. NR15, NR16, NR10, precisa dar um principalmente com relação à periculosidade e insalubridade, as tabelas dos agentes precisam ser revisadas, tem agente aí, a metodologia lá de 78, por tubos colorimétricos, então isso aí tudo precisa ser revisado. E o grande desafio desse governo é continuar nessa revisão. O meu ponto de vista, eu não quero entrar em política, não quero falar, mas o meu modo de dizer é que tem que continuar para a melhoria da saúde e segurança do colaborador. Esse aqui foi um ponto muito importante. Durante os primeiros 10 dias de trabalho na atividade, os coletores, varredores e varredores devem integrar a equipe que inclua empregados com experiência nas funções, a fim de receber instruções sobre a atividade. Então, está falando aqui que nos 10 primeiros dias, o novato tem que estar contigo. 10 dias recebendo instrução, sendo orientado. Ou seja, se a gente pegar 8 horas de trabalho vezes 10 dias, dá uma carga horária de 80 horas de acompanhamento. Então, a norma foi
excelente nisso aqui. Exatamente. E são pontos que a gente precisa levar em consideração na evolução da saúde e segurança do trabalho. A carga horária do treinamento deve ser 4 horas teórica e 4 horas prática. E os equipamentos de produção individual e investimento de trabalho devem estar em consonância com a NR6, e as vestimentas de trabalho não podem ter prejuízo conforme a NR24. Então, se a gente pegar aqui NR35, NR24, NR12, NR10, NR7 e NR1, eu consegui usar pelo menos a integração com outras 6 normas. Se tiver depois aí, vocês me falam. Chapéu ou boné abre, protetor solar, agasalho ou vestimenta contra frio. Trabalhar o céu aberto tem que fornecer luz de frio, apesar que o cara vai estar correndo, vai estar se exercitando, mas é importante ter essa proteção. Dispositivo de proteção pessoal em caso de CADO, EPI do tipo capa para proteção contra chuva, se for o caso, EPI de óculos, EPI tipo óculos contra proteção radiação diurna. A periodicidade do fator de proteção UV ultravioleta deve ser estabelecido no PGR. Então não adianta se eu falar, o negócio está apertando e a turma está achando que o negócio tá brincando. Tá, eu vou fornecer proteção UV, mas qual que é o fator de proteção? Isso está previsto lá no PGR. Então, assim, o bom profissional, ele tá garantido. E aí a turma que a gente vem conversando aí, que a gente vem se relacionando aí, a nível Brasil aí, fala a mesma coisa. Não volta mais, né? Tá numa situação aí que o E-Social ia demorar a entrar. O E-Social aí a gente tá vendo em 10 anos patinando. Eu que sou da área, tô escutando E-Social já tem 6 anos, 7, 8, e ele entrou. Ele entrou e não tem mais volta. É obrigatório fornecer gratuitamente no mínimo 2 vestimentas de trabalho aos trabalhadores no início da atividade. As vestimentas de trabalho devem ser compostas de sinalização efetiva e substituída obrigatoriamente a cada 6 meses de trabalhos. Então, aqui eu tenho que começar no mínimo com 2 vestimentas de trabalho. Eu posso começar com 3, 4, mas eu não posso fornecer um. Tá? Eu tenho que dar condições para esse colaborador chegar no final do dia, pôr aquela que ele usou para trabalhar para lavar e no outro dia sair com aquela que está em casa limpa. Ok? Aqui para baixo, as vestimentas devem ser compostas de calças compridas, com camisa de manga curta ou longa, de acordo com cada clima de região. Não dá para eu pegar uma camisa de manga curta e pôr para trabalhar no Nordeste. Ele vai se proteger de UV, mas ele vai derreter. E não dá também para dar regata para o cara lá no sul, né? No mês de junho, né? O cara vai congelar. Nas atividades de praia pode ser fornecida bermudas, as vestimentas de trabalhadores de coleta de resíduos de saúde pela, né, por questão do agente biológico, aí deve ser substituída a submetida a higienização diária. E para a atividade de coleta de resíduos sólidos, deve ser fornecida os seguintes EPIs do colaborador: calça do tipo tênis aprovado, né, com absorção de energia no calcanhar e com resistência ao escorregamento. Então, eu não posso fornecer qualquer EPI para o meu trabalhador. Eu tenho que fazer uma análise da atividade. A norma está falando aqui que eu tenho que fazer essa análise. Mas esse EPI ele custa R$300 o calçado. Beleza, mas e se ele durar 1 ano e meio? Se ele durar 18 meses? Melhor que você dê um para ele para durar 2 meses, você tem que dar 10. Gestão de custo. A norma está obrigando você a trabalhar via PDCA. Uma gestão de SST mais eficaz para o trabalhador e visando a redução de custo. Porque quando você investe em segurança, você reduz o custo da empresa. Isso é falado, a gente tem trabalho técnico comprovando que é a redução do custo. Ok? Luvas com proteção de agentes abrasivos. E aqui tem um glossário. Ok? Então, pessoal, quem quiser essa norma aqui, me chama no WhatsApp aqui, eu vou deixar o link aqui. Acredito que
essa semana já vai estar aí. E vamos conversar, vamos trabalhar, beleza? Agradeço a todos aí e um ótimo evento 2023 para todos. Compartilhem, curte, sigam o nosso canal nas redes sociais. Abraço a todos.